Neste trabalho, abordaremos o número de reclamações dentro do programa de pontos do cartão Pão de Açúcar. O problema escolhido está inserido na indústria financeira, banco, e o departamento escolhido foi o programa de pontos do cartão Pão de Açúcar. O principal sintoma identificado foi o alto número de ligações sem resolução do problema apontado pelo cliente. Já a consequência está relacionada ao aumento de solicitações abertas para o back-office do programa de pontos solucionar. Definido o problema, o principal objetivo está na diminuição da quantidade de solicitações abertas relacionadas ao programa de pontos do cartão Pão de Açúcar. Atualmente, temos uma média de 1.548 solicitações abertas por mês e gostaríamos de atingir o número máximo de 1.100 solicitações. Então, podemos concluir que as ligações em que o cliente não resolve seu problema geram um aumento da abertura de solicitações, que tem um impacto financeiro de R$ 55 mil por mês. Começando a identificar o nosso problema, desenhamos o CIPOC. Nele, conseguimos dividir de maneira simplificada o nosso processo em 5 grandes etapas, sendo elas: a primeira, o recebimento da ligação do cliente. A entrada fornecida pelo cliente é uma reclamação sobre algum produto. Então, o atendente realiza a triagem pelo tipo de reclamação. A segunda, descobrir o tipo de solicitação que deve ser aberta. Com a reclamação triada, o atendente consegue descobrir a solicitação correta para aquele tipo de reclamação e, a partir disso, terá as entradas suficientes para a próxima etapa. A terceira, acessar o sistema de solicitação. Com a saída gerada na etapa anterior, o atendente já sabe qual o tipo de solicitação que deve ser aberta. Assim, ele acessa o sistema e prossegue com a demanda. A quarta é verificar a validade da solicitação. Com a solicitação aberta, temos a etapa de validação da solicitação. Nessa etapa, conhecendo todos os inputs anteriores, o atendente é capaz de julgar se deve aceitar ou não a solicitação. A quinta e última etapa é atender a solicitação. Tendo todos os inputs anteriores em mãos, o atendente consegue prosseguir com a solicitação e gerar como output a resposta ao cliente. Em nosso fluxograma, o processo tem início quando o atendente recebe a ligação do cliente questionando sobre algum serviço. Logo em seguida, temos a primeira quebra para verificar se a ligação se refere ao programa de pontos. Caso seja negativo, o processo se encerra, e caso seja positivo, o atendente acessa o sistema e abre uma solicitação. Com a solicitação aberta, existem 4 caminhos possíveis a depender do que está sendo questionado, podendo ser cashback não creditado, resgate de pontos de programa cancelado, cancelamento de resgate, milhas não creditadas. Para cada uma dessas solicitações, o atendente segue fluxos diferentes para saber se deve acatar ou não tal pedido, finalizando em A. Quando o cliente acata a solicitação, ou B. Quando a solicitação é recusada. Olhando o fluxograma, identificamos as possíveis causas. Na categoria Método, colocamos como causa o cliente não compreender as regras do programa porque acreditamos que a maneira como todo o processo funciona não traz clareza para o cliente. Em Máquina, mapeamos 2 causas relacionadas ao software. A primeira é a dificuldade do cliente para resgatar e consultar a pontuação no aplicativo, que muitas vezes apresenta erros. Já a segunda é o erro no cálculo automático dos pontos. A medida está relacionada ao tempo, então mapeamos a demora na resposta das solicitações dos clientes nessa categoria. Na categoria mão de obra, foi onde mapeamos mais causas. Muitas delas estão relacionadas à falta de treinamento dos operadores, como realizar o resgate com a pontuação errada ou com um tipo de resgate errado, dar informações erradas para o cliente e descrever a solicitação de maneira errada ao preencher no sistema de solicitações. Dentre as 7 causas que identificamos no Ishikawa, nós classificamos a causa B como a mais grave, porque os clientes são extremamente atenciosos com seus pontos, e isso pode gerar um impacto gigantesco no número de chamados. A mais urgente, porque pode gerar um alto atrito com os clientes, como solicitações procedentes no Procon e Bacen, e com tendência de crescimento, uma vez que o programa de pontos ganha sempre novos clientes. O segundo mais relevante de acordo com a matriz seria o F. Em termos gerais, ele seria uma bola de neve. Caso o cliente não entenda o funcionamento do programa, ele não entende a proposta de valor e vai sempre gerar mais questionamentos à medida que entram novos clientes. O restante se relaciona mais com erros de operador e da jornada, problemas esses menos graves, por não impactarem na totalidade todos os clientes, mas ainda assim relevantes. Falando sobre o gráfico, analisamos a complexidade de acordo com a facilidade de acesso ao time responsável, mais a capacity dessa área,
nível de atuação que o time de programa de pontos consegue ter no problema e se o processo é utilizado em todo o banco ou apenas no programa de pontos do Pão de Açúcar. Depois de elencarmos as causas que serão atacadas, decidimos abordar 3 delas. A primeira é relacionada com a dificuldade de consultar e resgatar pontuação, onde estamos propondo uma comunicação informativa via CRM para os clientes. A segunda é relacionada ao erro no software de cálculo de pontos, onde está sendo proposto a análise e correção do erro junto ao time de TI. Por último, escolhemos atacar as causas relacionadas à falta de treinamento por parte dos atendentes e operadores. Para isso, estamos propondo a criação de treinamentos online junto ao time de treinamentos. Aqui explicamos o porquê das nossas escolhas. A comunicação é a maneira mais rápida e viável para auxiliar os clientes. Também precisamos garantir que o cálculo dos pontos seja feito de maneira correta para não termos erros posteriores. E o treinamento para que o time de operadores saiba responder corretamente qualquer dúvida do cliente e saiba onde buscar as respostas caso tenha dúvida. Ademais, incluímos em que sistemas seriam os projetos, quem são as pessoas para que efetivamente fariam o trabalho, quando isso seria feito, como e quanto cada um dos projetos custaria. Sabendo os pontos que desejamos atacar, dividimos as tarefas em 3 grandes etapas. Olhando de maneira cronológica, começamos pela comunicação informativa junto ao time de CRM, que duraria as 12 semanas do projeto. Sendo assim, faríamos desde a consulta com o time de CRM até os envios das comunicações que seriam iniciadas na metade do projeto. Iniciando na 5ª semana, temos a análise e correção de erro do software de cálculo. Assim como na tarefa anterior, estamos projetando atividades desde a primeira interação do time de negócio com o time de TI, até a resolução do problema de fato. Por fim, planejamos os treinamentos. Para início no 3º mês de projeto, nossas atividades estão 100% relacionadas aos times de treinamentos, principalmente por se tratar de um desenvolvimento de um novo treinamento, que reunirá os times de negócios e de treinamento. Conforme mostramos no 5W2H, o investimento para a comunicação será de R$ 5.000, mais o custo operacional de R$ 150 por mês, com a chegada de novos clientes. Para a implementação do software, será de R$ 3.000 e o treinamento custará por volta de R$ 6.000. Os ganhos são baseados na redução de reclamações ao longo do tempo, chegando assim a um payback em 3 meses. No backlog, as 3 ações que vamos detalhar são: Ação 1. O treinamento online para os colaboradores. São 13 passos até a finalização. Nós detalhamos desde a procura pelo time para dar o contexto da necessidade até a finalização do projeto. Ao longo dos passos estão reuniões de acompanhamento, testes para verificar se o treinamento está de acordo com a necessidade e aplicação do treinamento. Na ação 2, que seria a comunicação informativa via CRM, seriam 11 passos até a finalização. Aqui, nós também detalhamos desde a solicitação para o time de CRM, identificação das principais dúvidas, acompanhamento, teste, disparo para a base e acompanhamento dos números de solicitações a fim de entender se os números caíram. E na ação 3, a análise e correção de erro no software, são 17 passos até a finalização. Aqui, também detalhamos desde a solicitação para o time de TI, reuniões de acompanhamento, análise do erro, plano de ação para a correção, testes e, finalmente, a implementação da correção. Para avaliarmos e acompanharmos o plano de ação, acompanharemos 2 indicadores. O primeiro é o total de reclamações no mês. Se observarmos nosso histórico até abril de 2023, podemos verificar que já existe uma tendência de diminuição. Além disso, com nossa proposta de melhoria, estamos esperando uma redução de 10% de reclamações ao mês, fazendo com que nossa meta seja atingida entre os meses de julho e agosto. Assim como no primeiro indicador,
também observamos a porcentagem de reclamações relacionadas ao programa de pontos em relação ao total de reclamações recebidas. Assim como na expectativa do indicador anterior, podemos observar na projeção destacada no gráfico que nossa meta também será atingida entre os meses de julho e agosto. Ao analisarmos todos os riscos envolvidos em nossa proposta de melhoria, conseguimos elencar todos eles a partir de sua probabilidade e o seu impacto. Para isso, utilizamos a matriz de risco. Podemos observar que os riscos A e B relacionados aos atrasos são aqueles que mais impactariam o processo, já que tiveram classificação 20 em nossa matriz. Em contrapartida, os riscos M e L foram aqueles que apresentaram menor grau de risco, já que estão relacionados à disponibilidade dos times e à aprovação do time de negócio. Escolhemos como ação para os atrasos em comunicação e material promover uma reunião com os gestores das áreas para alinhamento prévio das atividades. Para possíveis atrasos na correção do software, será feito um refinamento para conhecer todo o processo a tempo de correção, evitando surpresas durante o andamento do projeto. As próximas ações consistem em acompanhamento de indicadores de sucesso ou falha no nosso projeto, o principal sendo o número de reclamações do programa de pontos.